Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thanatos. Eu vou trazer nesse vídeo, tentar explicar mais ou menos o que é que vai acontecer na Guerra de Guilda, que vai estar iniciando na próxima semana já a fase de ataque, tá? Caso tu não saiba aonde localizar essas informações da Guerra de Guilda, é só aqui no acampamento tu clicar em Guilda e embaixo do chefe da guilda, né, aqui do teu lado direito, vai ter essa opção aqui, Guerra de Guilda. Lembrando que está na fase beta, né? Então algumas coisas vão mudar quando estiver na fase pública definitivamente. Então clicando aqui em Guerra de Guilda, tu vai ter essa tela e a guerra ela vai estar dividida em três etapas, três fases, né? A primeira que é uma semana que é só de preparação, uma semana que é só de batalha e um dia seguinte após a finalização da batalha, que é o cálculo, a classificação de todas as guildas, né? E aí, consequentemente, as suas recompensas, tá bem? Aqui nessa primeira parte, o que é que a gente pode ver basicamente? Coisas que você tem que se atentar são aos teus soldados demoníacos. Esses aqui vão ser o teu ataque de guerra na segunda fase, né? Na segunda semana da temporada. Tá? Lembrando que a temporada em si ela dura 2 semanas, né? Uma semana de preparação e uma semana de batalhas de ataque. Tá? Então o que você tem que focar aqui é ver direitinho na fase do ataque quem são os teus soldados demoníacos que você tem. Alguns deles o jogo te dá, outros você vai conseguir farmando incursões de equipamentos a partir da fase 19 até a 21. Você começa a ganhar alguns desses soldados mais raros, tá certo? Eles são divididos aqui entre os raros, os épicos, né, que são esses roxinhos, temos os lendários, tá? E até o momento nós só temos um capitão demoníaco, tá certo? Esse aqui ele é um pouquinho mais difícil de conseguir, tá? Mas o jogo também te dá a oportunidade de tê-lo, tá? Mas aí você vai ter que ter algumas coisinhas a mais. O que é que a gente tem que se atentar aqui quanto aos soldados demoníacos, né? De preferência, vai depender muito de quem você vai estar atacando, tá? Mas todos os soldados demoníacos têm várias informações aqui para você observar. A primeira delas, aqui nos atributos, a gente consegue ver mais ou menos o que é que esse soldado ele pode influenciar na tua vitória, tá? Principalmente aqui, a gente tem atributos de ataque, HP, defesa, resistência mágica e velocidade. A gente vê essas letrinhas aqui classificadas de a S, né? Quer dizer, na verdade, de C a S, sendo C bem fraco, né? E S sendo top. Lembrando que também temos algumas classificações que são S++, como por exemplo aqui o Capitão Demoníaco, que ele possui atributos de ataque bem superiores e HP muito superior, então ele tanto tanca bastante como ele ataca de forma violenta, né, as unidades terrestres. Ele vai ter outros contrapontos, né? Como por exemplo aqui a velocidade dele já não é tão boa, já não é tão eficiente, então ele está muito vulnerável para os inimigos que vão te atacar e tem longa distância de ataque, né? E outras coisas também que a gente tem que ver, observar, são a quantidade de mobs que vão entrar em batalha contra o teu inimigo, tá? O intervalo de ataque deles, certo? E principalmente também aqui é o tipo de armadura que eles têm, tá? As armaduras aqui, elas estão bem meio que vulneráveis a certos tipos de ataque que os inimigos vão aplicar em cima de você, né? Então, se você tem esses mobs que são todos, tem tipo todas as armaduras comuns, eles aqui são muito fáceis de serem derrubados, tanto por dano mágico como por dano físico, certo? As unidades terrestres, todas elas, basicamente, a maioria delas com certeza vão ter dano físico. Então essas unidades aqui, elas são bem vulneráveis, né? São fracas contra vários tipos de ataques. Diferente de outros mobs, como por exemplo esse soldado demoníaco épico, o Templário Caído, né?
ele já possui um tipo de armadura pesada, né? E aqui nessa classificação a gente tem outro porém. Ele vai ter mais resistência, né, contra ataques físicos, mas ele está bem vulnerável contra ataques mágicos. Isso a gente já sabe perfeitamente no jogo, né? Você que já avançou, tá avançando aqui no teste de facção básico, né? A gente enfrenta bastante esses tipos de mobs com escudão, né? Então eles têm uma armadura pesada, eles são de certa forma, eles têm bastante defesa, mas são bastante lentos, né? Agora a resistência mágica deles também é muito baixa, né? Então, se você está enfrentando um inimigo que ele possui provavelmente um mago, né? Tipo uma um mago não, um mago também, esses de dano único ou dano em área, né? Todos esses aqui eles conseguem derreter esse tipo de soldado demoníaco muito facilmente, né? Só que existe um porém, existe umas marcas que todos esses soldados demoníacos possuem, que é essa elite, né? Então, os elites, por exemplo, se você está enfrentando um time contra Vierna, você já tem a garantia que ele não vai ser executado quando chegar naquela porcentagem mínima que a boneca aplica, né? Que executa automaticamente o alvo, tá? Então, aqui você já tem essa segurança de não ser executado e resistir um pouquinho a mais, tá? Tem outros soldados demoníacos aqui que eles são meio que healers, né? Então, cadê ele? Por exemplo, esse daqui, se você tiver a sorte de pegá-lo, né, ele meio que sai curando essas unidades que estão sendo atacadas. Mas eles também têm eles também são vulneráveis a serem mortos facilmente por atiradores e outros magos de longa distância, né? Então, assim, a composição dos teus soldados demoníacos em relação à guerra, ela tem que ser bem explorada, tem que ser fundamental. Até porque a gente não vai ter várias chances de ataques, tá certo? Quando a guerra começar em si, a gente vai ter mais ou menos são três, se não me engano, são três chances de atacar cada torre, ou então uma fortificação, tá? A guarnição principal, a torre principal. Então você tem que explorar muito bem. Aqui ele já vai mostrar mais ou menos como é que está a disposição dos teus inimigos. E aqui na fase de ataque, como eu falei, você vai jogar sendo o soldado demoníaco. Então, para você definir quem é que vai atacar, da maneira que vai atacar, você tem que explorar muito bem. Como eu falei, você não vai ter tantas chances de ataques aqui. Nessa fase de treinamento, você consegue atacar de forma ilimitada, né? Mas na fase de ataque para valer mesmo, você vai ter só 3 chances para atacar, tá? E tudo isso aí vai definindo a pontuação da classificação, vai ajudar no resultado final da tua guilda, tá? Então aqui mostrar só essa fase rápida aqui para vocês, só mostrar aqui a composição que eu estou indo, que eu estou levando. E aqui a gente já tem aqui, nós temos um mago, um atirador, um healer e 2 guerreiros, tá? Então aqui os meus 2 bichos aqui que eu coloquei já estão levando muito dano. E você também tem que se atentar a algumas coisas, por exemplo aqui, pronto, já matei um, mas só que a galera que está na plataforma já está acabando comigo, tá? E aí o mago também, ele está acabando comigo de certa forma, só que alguns guerreiros, pronto, a galera passou aqui, vai passar, aqui eu finalizei a fase, tá? O importante aqui, provavelmente o teu inimigo ele vai conseguir te derrubar com facilidade. Então você tem que fazer o quê? Você tem que meio que bolar uma estratégia, ver como é a composição antes de entrar na batalha, tá certo? Assim meio que garante a tua vitória em relação à torre do teu inimigo, tá? Às vezes não adianta levar mobs muito lentos e com poucas unidades, né, em campo, porque provavelmente você vai ser abatido muito facilmente, né? Então o que é que você pode fazer? Você pode levar alguns soldados que eles têm maior quantidade, acho que no máximo eu só vi 3, que são aqueles cachorros, né, que saem correndo, têm velocidade muito alta.
Então eles conseguem passar às vezes do tanque do inimigo e do guerreiro, né? Ou cada guerreiro, alguns seguram só, a maioria segura um, dois no máximo, e os tanques conseguem segurar até quatro a 5 com talvez algum artefato específico, certo? Então tudo isso aí influencia, você tem que ter bastante estratégia nesse ponto, né? Aqui eu vou fazer mais um ataque, tá? Aqui a gente já tá vendo a disposição, a gente vai ter um healer e muito dano mágico aqui acontecendo, tá? Então provavelmente essas unidades, aquelas unidades aqueles soldados lendários, né? Que são muito pesados, têm armadura muito pesada, mas tem muita vulnerabilidade mágica, né? Eles sofrem muito dano mágico, então já não é uma boa opção para você entrar nessa batalha, né? Aqui ele me dá essas indicações, essas unidades aéreas, mas eu não vou colocá-las agora. Como eu falei, como lá tem muito dano mágico, provavelmente esse soldado demoníaco aqui vai ser derretido muito facilmente, tá? Então acho que é melhor levar alguém com mais resistência mágica do que física, né? E por último vou levar essa unidade aérea aqui. Bom, vamos ver aqui o que é que vai dar. Aí lembrando que dependendo na fase de posicionamento, você vai avaliar muito bem onde é que você está implantando os seus bonecos, né? Dependendo também do mapa, ele vai ter, não vai ser 100%, a área não vai ser 100% colocável, né? Encaixável para os teus bonecos, né? Defenderem. Aqui eu não vou conseguir passar, provavelmente. Passei? Ai, não passei. Se eu tivesse sobrevivido teria dado certo. Mas aqui eu perdi, tá? Então vamos tentar mudar essa estratégia aqui. É importante também, se você está assistindo esse vídeo enquanto está tendo essa preparação, é bom que você faça esse teste aqui na preparação, que aí você vai ganhar alguns recursos que o jogo vai te dar, tá? E aqui lembrando que você pode fazer essas alterações o tempo todo. Acho que eu já vou colocar... Eu vou colocar essa unidade. Vou tentar ver se dessa forma vai. O importante, gente, para garantir a vitória é que você consiga passar 3 mobs para o cristal do inimigo, né? Então, se você tem mobs que são bem resistentes e que atacam rápido, certo? Ou andam rápido, é melhor para você, né? Porque você garante que o defensor do inimigo ele não vai segurar muito. Aqui parece que já... Acho que deu certo aqui. Pronto, deu certo. Vitória. Pronto. Então é isso, gente. A estratégia é mais velocidade, quantidade de mobs, que os defensores, tanto os inimigos, tanto a galera que está na plataforma, como quem está no chão defendendo, né, não consiga segurar o teu ataque. Tá? Então isso aí é que garante a vitória, basicamente. Aqui defendeu forte, que basicamente vai ser a mesma coisa que a gente vai começar a enfrentar na próxima semana, a semana de ataque. Tá? Aqui a gente já vê essa disposição, temos um defensor na frente, um guerreiro atrás com ataque de longa distância, né? Temos 2 atiradores muito bons, certo? Não necessariamente você precisa, na fase de preparação, posicionar só magos, você pode colocar 2 atiradores, e eu acho que é essencial você levar um healer, né? Porque dependendo da galera que você vai enfrentar,
esse pessoal vai provavelmente derreter os teus soldados muito facilmente, né? Então um healer, quer dizer, na verdade vai derreter a tua defesa muito facilmente, né? Então tenta lembrar de levar um healer, posicionar um healer também nessa fase de preparação. Eu acho que é essencial, tá? Então vamos aqui tentar, como a gente tem dois arqueiros, né? A gente tem que matá-los rápido também, mas só que eu acho que eu vou tentar passar. Eu vou tentar passar de. Unidades aéreas vão ser abatidas muito facilmente. Acho que eu vou tentar assim. O ruim é que também esse intervalo de ataque, né, gente? Vocês têm que se ligar disso, porque as primeiras unidades, a próxima unidade a aparecer só vai ser com 26 segundos. Então, se você quer uma wave de minions todas ali paradas no que o defensor ele não consiga segurar, né? Você tem que jogar mais minions que eles consigam correr mais eficiente e passar dessa defesa, né? Sem que sejam abatidos também. Então aqui já tem um intervalo menor, só que eu acho que eu vou ser abatido muito facilmente, tá? Eu poderia já engatar aqui uma unidade aérea. Não, acho que eu vou colocar assim. Vou colocar primeiro essa galera com escudo, depois os cachorros que têm mais velocidade. Poderia colocar já aqui esses atiradores, né? E esses guerreiros. Vamos ver se vai funcionar, não sei, tá? Mas vamos lá tentar. Então, aquela coisa novamente, analisa o time que você vai enfrentar, tá certo? A estratégia, é bom que você planeje a estratégia antes mesmo de começar, né? Bom, aqui eles já estão aguentando bem e já tá vindo os meus cachorros. Dois já estão quase passando. Passou. Foi fácil, easy. Eu pensava que ia ter mais dificuldade. Então, assim, é estratégia, gente. Eu acho que a vitória vai ser só isso mesmo. Ver nem sempre colocar alguém, algum escolher ter a sorte de já ter conseguido algum herói ou algum soldado demoníaco que ele tenha bastante resistência, tanto física como mágica, ou então balizar, né, o intermediário entre eles, e soldados que eles andem muito rápido, né, e tenha uma wave, unidades muito maiores, né? 3 unidades, 2 unidades, para que possam passar da defesa, né? E dos atiradores também, tirar o foco dos atiradores. Mas aqui provavelmente se a pessoa tivesse posicionado magos, né, com dano em área, provavelmente não teria passado com facilidade. Como era só atiradores de dano único, né? Então isso aqui já me ajudou um pouquinho. Então tudo isso analisando o contexto geral, aí, a equipe que você tá atacando, o teu inimigo, né? Isso vai te ajudar também a vencer a partida. E aí no final dessa fase de preparação aqui você ganha esse soldado demoníaco aqui, né? O carniça costurada, tá? E pronto, foi a fase de preparação. Aqui falando sobre a classificação, as recompensas, né? O que a gente tem, o que nós vamos ganhar. Basicamente tem esses elos, até o momento tá ativo só até o platina, o menor elo é o bronze, né? A maioria das classificações, a pontuação da galera que ficar em 100%, que no caso vai ser boa parte aí das guildas ainda que são um pouquinho fracas, estão começando agora, que estão participando com poucos membros, eles acabem se classificando nesse 100%, né? O elo máximo até o momento ativado é esse aqui, o platina. O platina vai de 1 até o 5, tá? As recompensas, elas estão bem ruins, honestamente. Vai ter diamante, as guildas que ficarem 3%, né, de pontuação vão receber aqui 220 diamantes.
Vai ter essa moeda da guilda aqui que vai ajudar bastante as guildas subirem, né? Quer dizer, na verdade essa moeda aqui é para você gastar na loja do anão, né? Então você lá vai poder comprar alguns soldados para melhorar, comprar itens para você, pessoais, certo? Então vai ajudar bastante aqui no teu up de conta. Vai ganhar esse cristal de evocação ancestral, né? Que é um evento que acontece mais ou menos quase uma vez por mês, tá? Só um cristal de evocação normal, raro, e esse XP de guilda aqui que vai ajudar a guilda a subir, a alcançar níveis melhores, né? Para você ganhar recompensas melhores lá na loja do anão. Tá? Aí tem essa informação aqui embaixo que ó, a fase de cálculo de classificação de cada temporada, as guildas serão classificadas com base nos seus pontos de guerra de guilda, tá? E todos os comandantes participantes receberão recompensas. Então, se você, por acaso, sua guilda tem 30 pessoas, uma não posicionou, certo? Seus dois times de defesa, essa única pessoa, primeiro que ela já está prejudicando a guilda de certa forma, porque é um ataque, é uma defesa a menos, né? Facilitando para o inimigo avançar mais ainda e ter mais pontuação do que vocês. Então já começa aí. E outra que a pessoa que não posicionou, né, a defesa, ela não ganha recompensa nenhuma nessa temporada. Tá? Agora eu não sei se ela vai poder atacar. Provavelmente vai poder, só vai. Mas vai prejudicar de certa forma assim, a tua guilda. Mas isso aí é especulação. Eu ainda não sei se ela vai poder, a pessoa vai poder participar. Tá? Aí antes do cálculo, a classificação das temporadas anteriores serão exibidas. Tá? Então toda semana aí vai ter a classificação anterior da galera. Tá? Tem uma outra informação que é, não sei se era aqui, se eu tinha visto. Pronto, é aqui no finalzinho. Aqui, inicialmente as temporadas de percussores acontecerão durante o lançamento da Guerra de Guilda. Quando passar para a temporada pública, certo? Que todo mundo vai poder jogar todas as semanas, praticamente a cada 2 semanas, né? Vai estar atacando. Todos os pontos de classificação das guildas serão zerados. Durante as 2 primeiras temporadas, da temporada dos percussores e da temporada pública, o nível soberano será temporariamente desativado e serão abertos a partir da 3ª temporada, certo? Lembrando que o nível soberano é o próximo elo, né? Após o platino. Então, essas recompensas que a gente está achando ruim, provavelmente vão melhorar no soberano, né? Então, elas vão estar habilitadas a partir da 3ª temporada da Guerra de Guildas, tá? Por fim, as melhores guildas de cada temporada ganharão um lugar merecido no Hall da Honra, certo? Onde é que é esse Hall da Honra aqui? Ele fica aqui nas tuas conquistas. Você clica no seu perfil e tem aqui Hall da Honra, tá? E aí você vai poder exibir, ainda não tem essa conquista aqui desbloqueada, provavelmente vai ser, com certeza vai ser a próxima, né? Quando a temporada pública começar a iniciar. Então, mas só quem vai receber essa classificação aí vão ser as 3 melhores guildas, né? Então, eu acho uma boa a gente começar a ter essa parte mais competitiva do jogo, né? Eu acho interessante. Eu acho que isso movimenta bastante o game. Então, é uma boa, é legal, tá? E outra coisinha aqui que eu ainda posso falar para vocês é em relação às inscrições, né? Então, mais uma vez, por favor, toque em uma fortificação, né? Você vai escolher entre todas essas fortificações aqui, essas 5 fortificações, e vai posicionar o teu time. Lembrando que eles recomendam que o pessoal que é mais forte, os elites, vice-líderes, ou então o líder da guilda, que ele seja posicionado, que tenha PB maior, né, que seja mais forte da sua guilda, seja colocado, né, nas guarnições de fortificação, o forte, né, a fortaleza daquele ataque. Então, se os mais fortes defendem o final, tá, é uma estratégia boa para que você consiga garantir vitória, tá bom? Enquanto que o pessoal que é um pouquinho mais fraco, tem PB menor, tem bonecos um pouco menos evoluídos, eles sejam colocados nessas torres de defesa, tá certo? E aí vocês
tem toda uma conversa com a guilda em geral, né? E aí decide entre o líder e todos os membros aonde colocar, posicionar em cada unidade, tá certo? Então é tudo estratégia, gente. Basicamente é tudo estratégia, tá? Então dependendo de onde você posicionar, você pode fazer alterações, tá? Se eu posicionei esse time aqui, mostrar como está mais ou menos posicionado, tá? Ele vai mostrar, aqui ele mostra, ops, ó, ele vai mostrar aqui como é o mapa dessa área, tá? Dessa guarnição, dessa fortaleza. E aí aqui eu posso perfeitamente fazer alterações do meu time quanto a isso. Eu posso substituir meus bonecos, tá certo? Posso colocar o boneco que eu quiser, mas as recomendações são que você posicione bonecos com estratégia, né? Basicamente, não só de dano, mas também de defesa. Não adianta nada você colocar só um guerreiro que ele só vai tancar um ou dois bonecos, tá? Quando vier aquela horda de minions com 3 bonecos, ele ainda vai estar lá tentando matar aqueles 2 ou um, enquanto vão passar 2 e por aí vai. Lembrando que unidades aéreas, né, todas elas passam por cima dos guerreiros e tanques, defensores, então tem que depender bastante dos seus atiradores. Lembrando também que outra estratégia é você tomar cuidado com a velocidade de ataque dos seus atiradores nessa fase de defesa, né? Porque atiradores que eles têm intervalo de ataque muito longos, né? 3 segundos, 3,5, esses aí já têm desvantagem contra esses bichos que são muitos e andam muito rápido, tá? Então, é mais uma coisa para você se ligar. Depois que você escolheu qual é o time que você vai posicionar, vai ter o mapa. Como eu falei para vocês, o mapa ele não é 100% limitado, você não pode posicionar os bonecos em todos os lugares do mapa. Aqui vão estar saindo os inimigos, né? A galera que vai atacar, ela vai estar saindo desse buraco e o teu cristal vai ter aqui, o cristal da sua torre, tá? Então você vai ter que escolher aonde é que vai posicionar o seu boneco, certo? Os seus guerreiros, seus defensores, seus atiradores e magos, tá? Para que possa ser mais eficiente quanto ao ataque desses inimigos, desses soldados, tá bom? Aqui eu estou posicionando um defensor, um guerreiro na frente para ser mais ágil no dano, né? E segurar pelo menos uma atiradora rápida aqui em cima e de dano em área, então a Hatsuo ela consegue limpar muito fácil as waves de minion. E eu estou levando um dano mágico que eu posso substituir por outro boneco, né? Os Zelos no caso aqui, para tentar derrubar inimigos que eles tenham mais vulnerabilidade mágica, né, do que física. Então eu tô levando aqui um dano físico e um dano mágico ao mesmo tempo porque eu não sei quem eu vou enfrentar, né? Eu não sei quem esse meu time vai enfrentar, então eu já vou nessa estratégia aí. E um healer que eu acho que é fundamental, né, gente? Porque não adianta de nada, vem vários minions aí tem aqueles soldados que tem aquele machado, que eles causam muito dano físico, certo? Então as duas unidades terrestres vão sofrer bastante, certo? Então tomar cuidado em relação a isso, tá ok? Depois que você posicionou teus bonecos, tá tudo ok, só clicar em salvar as configurações e aí é esperar a fase de ataque acontecer, né? Então é isso, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha sido bastante explicativo. Eu acho que eu falei basicamente tudo. Como eu falei para vocês, aonde que a gente consegue ganhar esses bonecos, né? Esses soldados demoníacos, que quanto mais soldados, diversidade de soldados você tiver, vai ser melhor, tá? Uma fonte principal de soldados demoníacos, fragmentos, você consegue comprá-los aqui na loja. Só que eu acho que não vale muito a pena você sair gastando a tua moeda, a menos que você tenha muita moeda para gastar aqui. Então você consegue pouquíssimo fragmento desses bonecos aqui, tá? Mas é uma opção, por semana você consegue 3 de cada, tá ok? E aí quanto maior for o nível da tua guilda, né? Outros soldados, fragmentos de soldados você vai conseguir obter, tá? Lembrando que raridades aqui na loja da guilda a gente consegue só esses fragmentos de soldados raros
tá? E aqui na guilda de nível 6 a gente já começa a pegar uns épicos, tá? Provavelmente aqui na 7 já vai ter mais alguns outros tipos de fragmento. Onde mais que a gente pode pegar fragmentos desses soldados? A gente pode pegar fragmentos desses soldados aqui também na fenda do desafio, né? As recompensas, elas podem te dar aqui alguns baús. Não estou vendo aqui. Mas você pode ganhar aqui alguns fragmentos. Outro lugar que você vai poder farmar esses fragmentos, ou então pegar o boneco pela primeira vez, né, um soldado demoníaco pela primeira vez, são nas incursões de equipamento, tá? Então aqui, a partir da fase 19, a gente já tem chance de conseguir um baú de um soldado demoníaco lendário, né? Épico, raro, épico ou lendário. Da fase 18 até a fase 18 você consegue algo, você tem a chance de obter, né, alguns fragmentos de soldados demoníacos raros e épicos, tá? E aqui, da fase 19 até a fase 21, você tem a chance de encontrar soldados demoníacos lendários, tá bom? O que mais que a gente pode pegar aqui nos artefatos? A gente, infelizmente, não ganha nada nos artefatos, tá? E no boss da guilda, as recompensas, nós temos chances de encontrar soldados demoníacos de nível capitão, tá? Então esse aqui é o mais raro de todos eles e mais forte, tá? Lembrando que a gente só tem um capitão até agora, até o momento, que é o Mao. Ele vai até chegar futuramente no jogo. É um boneco melee, né? Um guerreiro melee. E aqui no dragão, o Pesadelo 4, né? Em todos os baús do Pesadelo 4 a gente temos chances de encontrar fragmentos, né, de Capitão Demoníaco, tá? Além de épicos e lendários. Já no Pesadelo 3 para baixo a gente vai ter tem a chance máxima de encontrar esses soldados demoníacos lendários aí, tá? Então é isso, gente. Eu acho que o vídeo ficou bem longo, bem mais longo do que eu esperava que ficasse, tá? E a Guerra da Guilda, como eu falei, ela vai estar iniciando em breve, né? Já vai ser a fase pública, então a gente vai ter recompensas melhores. Agora vai ser só a versão beta. E é aquilo que eu falei para vocês e repeti várias vezes, é posicionamento, tanto estratégia na hora de defender, como na hora de atacar. Analisa bem o time que você vai enfrentar, como é que está a disposição dele, e quais são os bonecos que você tem que são disponíveis para passar essas guarnições defensivas do inimigo, né? Então é só estratégia e conversa, comunicação com a guilda no geral, né? Falar com todo mundo, entrar no grupo da guilda, de Discord, de WhatsApp, certo? Seja qual for a rede social. E aí tentar conversar ao máximo e bolar estratégias, né? Que isso aí vai garantir vitórias e melhores classificações lá nas recompensas. Então é isso, o vídeo foi esse. Obrigado aí por ter ficado até o final. Se tiver curtido, deixa aquele like. Se for novo aqui no canal, se inscreve. E até a próxima e até o próximo vídeo. Abraço, valeu!